queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que aqui estamos e queríamos, nessa noite, muito particularmente, agradecer a Marquinhos as suas palavras sinceras na prece que nos tocaram. E, curiosamente, nas duas palestras que fiz esse mês, as duas vezes foi ele que fez a prece. Então, deve ter alguma conexão aí no processo, né? O nosso tema hoje é temor da morte superando o maior dos medos. E essa palestra é bastante curiosa porque ela tem uma história. Na semana passada, Oscar me ligou pedindo para que eu assumisse essa palestra hoje, em substituição a Rossandro, e nós acertamos um tema no momento, e eu até disse para Oscar, não posso fazer nenhum tema novo, porque eu já fiz uma palestra esse mês, eu vou ter uma semana muito intensa de trabalho, não vou ter tempo para estudar um novo tema. E ele disse assim, não tem problema, faça um tema antigo, pega uma palestra de uns 3 anos atrás, não é possível que alguém lembre. Aí eu disse, não é possível que alguém tenha essa memória, né, uns 3 anos atrás. E aí, no domingo pela manhã, eu preparei a aula da nossa turma da evangelização, e nós estamos estudando esse tema da morte. E, para a juventude, o tema era especificamente morrer e desencarnar. Quando eu terminei de preparar de manhã a aula, eu pensei assim, isso daria uma palestra. E vim para a aula à tarde, a aula foi muito boa, nos discutimos muito a diferença entre morrer e desencarnar, morrer e desencarnar. E, quando a aula já tinha terminado, eu disse assim para os meninos, olha, esse tema tem que ter uma vivência prática. Não estou desejando que ninguém morra, mas esse tema merece uma vivência prática. E parecia aquele momento, assim, olhando agora, 8 dias depois, que a gente está profetizando. Porque eu, particularmente, tive essa semana 2 velórios para ir. Nada que se compare à agenda da minha amiga Ceissa, que teve 6. Né? Há muitas coisas nas quais eu gostaria de me igualar a Ceissa, mas não nessa agenda. Essa semana ela teve 6 velórios para ir. E me lembro de um período, um semestre lá em casa, em que entre 2 de julho e 24 de dezembro, nós tivemos 11 velórios para ir, de pessoas amigas, próximas e de familiares. Então, foi um semestre no qual eu pensei muito sobre o temor da morte. E lá para as tantas, num dos velórios, eu lembro que eu cheguei a pensar assim, que se eu tivesse uma certa veia literária, eu escreveria uma crônica intitulada Vestido para Morrer. Porque a gente vê cada coisa em velório que merece umas reflexões. Mas o tema dessa palestra hoje é um tema pelo viés mais denso, mais sério. É claro que eu não vou perguntar para esse auditório aqui quem tem medo da morte. Porque nesse auditório aqui, certamente vai aparecer alguém que vai dizer assim, da morte eu não tenho não, eu tenho de morrer. Então, não vou fazer nenhuma das 2 perguntas, porque esse tema, em geral, é o grande medo das nossas vidas. E lembro que, há muitos anos atrás, eu fui fazer um tratamento homeopático, e o homeopata, muito cuidadoso, na primeira consulta, muito demorada, lá para as tantas, ele fez uma pergunta assim, daquelas de surpresa. Ele perguntou assim, de que é que você tem medo? E eu, muito impulsiva, isso há muitos anos atrás, fui e respondi assim, bem no impulso da consulta, e muito importante para o processo na sequência. Disse, tenho medo de morrer. Aí ele brincou comigo, porque ele era espírita, e disse, espírita, com medo de morrer. Aí foi que a ficha caiu para o que eu tinha dito. E lembro que, naquela ocasião, eu li um trecho de Joana de Ângeles, que ela falava sobre a necessidade de nós nos prepararmos, nos educarmos para morrer. E esse trecho dela, na verdade, vem reescrito de uma forma muito didática no livro Vida Feliz. E na mensagem de número 169, Joana afirma o seguinte, vez que outra acompanha um féretro a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e da morte. Essa sentença é muito importante
porque, de modo geral, no mundo em que nós vivemos, nós temos uma resistência muito grande a acompanhar féretros, a ir a velórios. Ou nos próprios velórios, nós procuramos possibilidades de distração. Por exemplo, há pessoas que de modo algum vão a um velório, pedem a todos os demais parentes, amigos, que o representem. Não, diga a fulano, né, a viúva, o viúvo, o filho, que você está me representando. E nos esquecemos de que ir aos velórios exige de nós essa reflexão. Vez por outra, acompanhe um féretro a fim de aprofundares a reflexão no fenômeno biológico da vida e da morte. E como nós temos essa dificuldade de enfrentar essa reflexão, nós pedimos que o fulano nos represente, ou então, logo que nós chegamos no velório, nós procuramos nos ocupar com qualquer outra coisa que não seja o velório. Então, o velório, por exemplo, é lugar onde nós encontramos muita gente que nós não víamos há muito tempo. Sobretudo, né, se for o velório de uma pessoa idosa. Nós começamos a encontrar. Terça-feira eu estava no velório e percebi esse movimento. As pessoas vão chegando e, às vezes, até uma alegria. Ah, fulano, estou te vendo aqui. Embora a reflexão ali seja para um outro ponto. E, às vezes, num velório, nós perdemos a chance de refletir. Por exemplo, algo que me emociona muito, mas me emociona profundamente, e essa semana, por 2 vezes, não, por 3 vezes, Seixa foi 3, 6, eu fui 3, né? Por 3 vezes essa semana, em velórios diferentes, não foram os mesmos não, viu? Foram velórios, alguns diferentes. Por 3 vezes eu me emocionei, porque eram velórios de pessoas idosas. E eu tenho uma emoção muito grande, porque sempre que eu estou no velório de pessoa idosa, eu sinto uma reverência pela vida. Porque eu estou diante do corpo de alguém que viveu os ciclos da vida. Então, essa semana eu fui a um velório de uma senhora de 91 anos, depois uma outra de 94 anos, e na quarta-feira nós fomos ao velório do pai do nosso amigo Zé Lúcio, que, como Zé Lúcio disse, havia completado 106 anos, 3 meses e 15 dias. Não é para qualquer um. Né? É uma vida diferenciada, porque é alguém que viveu os ciclos, a infância, a juventude, a vida adulta, foi pai, nesse caso, foi avô, bisavô, foi tetraavô, tataravô, como se diz, e viveu todos esses movimentos e teve a possibilidade, o que é mais raro para a grande maioria de nós, mas é uma possibilidade real e muito bonita, que é a de morrer aos poucos, de ir lentamente se despedindo da vida. E o velório de uma pessoa idosa permite exatamente isso. E, às vezes, nesses velórios, embora o sentimento de reverência, às vezes eu tenho também um sentimento de profunda alegria. Por exemplo, lá com Zé Lúcio, na quarta-feira, eu tive essa sensação, profunda alegria. É alguém que não se destacou na humanidade, mas que volta para o mundo espiritual provavelmente como um completista, como diz André Luiz, como aquele que completou a sua existência com o que estava previsto para aquela existência. Então, é uma existência gloriosa e uma morte igualmente gloriosa, nesse sentido de que a pessoa completa os ciclos da vida e vai naturalmente se integrando a esses ciclos da vida, inclusive no ciclo da morte. Porque, por mais que se diga, alguém, né, morreu de uma hora para outra, não é tão simples assim. Da mesma forma que a reencarnação é um processo e que se inicia muito antes da concepção e não se completa no parto, no nascimento, vai se completar depois, o processo de morte também não se acaba no último suspiro, quer tenha sido uma morte lenta, trabalhada, quer seja alguém que esteja desencarnando em função de uma morte violenta. Então, Joana, com muita propriedade, diz isso para nós refletirmos sobre o fenômeno biológico da vida e da morte.
E, na sequência, ela diz, diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder, inevitavelmente. Então, a diferença nessa sentença é esse advérbio final. O que irá nos suceder, inevitavelmente. Porque esta é a única certeza de todos nós que aqui estamos neste momento. Nós vamos morrer um dia. E como espírita, nós precisamos pensar no tema e, inclusive, nos preparar para esta oportunidade. Porque o próprio Chico Xavier protagonizou em sua biografia, e, por exemplo, está no livro As Muitas Vidas de Chico Xavier, e foi para a cena do filme, aquele momento em que ele, fazendo uma viagem de avião, o avião entra numa turbulência e ele entra no desespero que os demais entraram na turbulência do avião, e começa a gritar. E no filme a cena ficou muito engraçada, é o momento de relaxamento do filme. E aí, como parece ser, dá a entender que Emmanuel surge assim do nada e o repreende, né? Na verdade, nem Emmanuel surge do nada, nem o repreendeu. Emmanuel, na verdade, torna-se mais visível para Chico e lhe faz uma pergunta reflexiva, né? Se apenas ele ia morrer ali. E aí Chico diz, mas não está vendo que todos nós vamos morrer? Sim, você e os demais. E por que o desespero? Né? Se fosse um de nós outros, diria, porque não é você que vai morrer, que já está morto. Né? Mas aí Chico começa a pensar, né, nessa ideia de que não, se o avião caísse, não apenas ele, mas os demais iriam morrer. E a gente pensa que essa cena é simples, é boba, serviu para Chico ali, mas nós temos um amigo que reside em Santa Luzia, nosso queridíssimo amigo Marinho, um espírita de longa data, que tem um trabalho espírita muito importante naquela região, e certa vez ele estava indo de João Pessoa para Santa Luzia e o ônibus virou exatamente na serra. E aquela dificuldade, e ele disse que na hora lembrou-se dessa cena da vida, da biografia de Chico Xavier. E ele disse que foi tomado de uma emoção e de uma calma. E, em vez de entrar no desespero, por ter se lembrado dessa cena da vida de Chico Xavier, ele se acalmou e conseguiu acalmar as pessoas que ali estavam, dizendo, ninguém vai morrer. E aí, depois, uma pessoa que o ônibus parou, que chegou o socorro e tudo mais, alguém disse assim, ô, seu Marinho, como é que o senhor tinha certeza que ninguém ia morrer? Ele disse, porque ninguém morre. A pessoa que não conseguiu entender, ninguém vai morrer, ele estava ali tranquilo, naquela circunstância muito aflitiva para qualquer um de nós. Na sequência, Joana diz, a eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. E é aí que nós, muitas vezes, nos confundimos. Nós confundimos a experiência da vida corporal, orgânica, biológica, com a existência do espírito. Enquanto espíritos, a nossa existência é uma existência que não vai ter um perecimento. Depois que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, a nossa perspectiva é a de eternidade. Mas esse corpo, o corpo que nós habitamos nessa experiência física, esse sim vai, como tudo aquilo que pertence à natureza, completar o seu ciclo. E queiramos nós que complete o seu ciclo em boa condição. Nesse sentido, nos lembrávamos até há pouco, no horário do nosso curso, de uma expressão que é comum entre as pessoas mais idosas e de origem rural e católica, em que parte delas tinha uma devoção ao Senhor da Boa Morte. É uma experiência muito significativa do ponto de vista espiritual, né? O Senhor da Boa Morte. E há pessoas idosas e de origem rural que fazem as suas preces para que tenham uma boa morte. E isso é sabedoria. De nossa parte, deveríamos também nos preparar para termos uma boa morte, né? Buscar com naturalidade esse momento. E Joana ainda diz, por este momento tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém, e qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Então, esse é o lance, digamos assim, pedagógico, misericordioso, por excelência,
no processo da nossa vida é que nós não sabemos a data do retorno. Porque se nós soubéssemos a data do retorno, grande parte de nós, ansiosa como é, viveria essa contagem regressiva com muita ansiedade e certamente muito dependente, por exemplo, dos remédios para controlar a ansiedade. E a outra parte de nós poderia, com muita facilidade, arranjar uma série de argumentos, seja fosse para melhor aproveitar a vida, porque o retorno a cada dia vai ficando mais próximo, seja para adiar aquilo que nós temos para fazer e deixar para fazer às portas da morte. Então, esse, entre aspas, segredo ao qual nós, de modo geral, não temos acesso, somente uma ou outra pessoa mais sensível, espiritualmente equilibrada, é que conhece com muita clareza o dia da sua morte e do seu desencarne, não saber é absolutamente profilático para nós, para que nós valorizemos cada dia na nossa vida e para que nós tenhamos, por exemplo, planos para o futuro. Porque, do ponto de vista psicológico, é muito saudável ter planos para o futuro. Imaginar o que nós vamos fazer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Somente as pessoas com um sentido depressivo da vida e com uma alta carga de culpa é que podem arranjar um argumento. Não, eu não vou pensar no que fazer porque eu não sei se estarei daqui a 10 anos. Ora, o importante é colocar os planos em marcha. Se esse plano tiver uma aprovação divina, se ele se coadunar com o nosso processo existencial, nós receberemos provavelmente a moratória para cumpri-lo. E se não for necessário que nós o cumpramos, passará para outras mãos ou encerrará. A sabedoria popular diz: o futuro a Deus pertence. Então, nós precisamos nos colocar nessa sintonia com a vida, analisando esse fenômeno biológico da vida e da morte com tranquilidade. E Joana de Ângeles encerra, então, essa mensagem de número 169, de Vida Feliz, dizendo: assim vive bem, entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Então, vejamos que a recomendação não é uma recomendação para a tristeza, pelo contrário. Sabendo desse retorno, ela diz: assim vive bem, ou seja, aproveite a vida, mas não no sentido em que o mundo material dá a expressão aproveitar a vida, mas a viver bem no sentido de viver a expressão espiritual da nossa vida enquanto aqui estamos, sem descartar a possibilidade desse retorno que chegará para nós mais dia ou menos dia. Esse tema do temor da morte, que aparece dessa forma tão didática em Vida Feliz, é o tema, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no 2º capítulo, que tem exatamente esse título, O Temor da Morte. E lá Kardec investiga algumas causas do temor da morte. E vai dizer que esse temor ele é generalizado na sociedade. Mas é importante que ele ainda o seja, e em todos os grupos sociais, pessoas mais ou menos letradas, pertencentes a um ou outro grupo social, apresentam esse medo da morte, mas há, ao lado do medo da morte, uma ideia igualmente generalizada, na mesma proporção, que é a convicção de que a morte não é o fim. E essa segunda ideia é a que Kardec mais trabalha no capítulo e no livro O Céu e o Inferno, demonstrando que, de fato, a morte não é o fim. O que nós chamamos aqui de morte é a cessação da atividade orgânica. Porém, a vida espiritual prossegue para o espírito. E é nesse mesmo capítulo em que Kardec vai dizer que essa convicção, a certeza de que nós continuamos vivendo e, portanto, continuam os nossos afetos, continua o nosso idealismo, nós continuaremos em outro plano da vida, trabalhando, estudando, prosseguindo no nosso processo existencial, é que dá ao espírita a capacidade de enfrentar a morte. E, por isso, no subtítulo dessa palestra, a expressão superando o maior dos medos.
porque aí nós precisamos, como espíritas, de fato, assimilar essa ideia de que nós não vamos alcançar o fim quando o nosso corpo alcançar o fim de todos os ciclos pelos quais passará. E Kardec, ainda nesse capítulo, diz que o temor da morte é um efeito da sabedoria divina. Porque se nós não temêssemos a morte, ou se nós não tivéssemos pressionados pela lei de conservação, por exemplo, por um conjunto de reflexos, aquilo que nós chamamos de um instinto de preservação, nós não daríamos à vida a importância que ela tem. E com muito mais facilidade nós banalizaríamos a experiência na Terra. Então, diz Kardec que, como efeito da sabedoria divina, a nossa existência está programada com essa interseção na lei de conservação que nós chamamos instinto de sobrevivência. Então, por isso, nós não colocamos em sã consciência, a menos alguém que queira se mutilar e que tenha um pensamento muito frio em relação à morte, nós não colocamos a nossa vida em risco. Os próprios reflexos que são orgânicos da visão, por exemplo, da audição, nos fazem rapidamente, por exemplo, desviar de um buraco, de um perigo. Nós fazemos uma leitura em milésimos de segundo, numa fração, e conseguimos tirar o corpo, por exemplo, puxá-lo, se vemos que o teto vai cair, uma escada vai cair. Dirigindo, nós fazemos isso constantemente. O motorista está com todos os seus reflexos atentos e, rapidamente, nós conseguimos desviar o carro dos maiores problemas. Quando não conseguimos, é claro, evidentemente, colidimos. Mas o instinto de conservação e de preservação, que é um efeito da misericórdia divina, faz com que nós tenhamos pela vida essa respeitabilidade que nós lhe damos. E nós vamos, então, superando esse medo da morte, porque nós estamos, por exemplo, numa existência que é uma existência de conscientização, de libertação. Porque em outras existências, se nós tivéssemos acesso a essa memória intensa, nós veríamos que em muitas delas, por exemplo, nós fomos muito traumatizados em relação à morte. A ideia de inferno é uma ideia traumatizante, porque é uma ideia de sobrevivência após a morte, mas de sofrimento intenso. Então, muitos de nós, em outras existências, menos experientes, psicologicamente menos preparados, ou, para usar aqui o termo que usamos na outra palestra, com menos musculatura emocional e espiritual, caminhamos para o desencarne muito sofridos e muito desesperados por essa ideia de um inferno que nos aguardava. E a doutrina espírita, ao desmontar as ideias de céu e de inferno como lugares circunscritos, um de beatitudes e de prazeres e o outro de sofrimentos e punições, nos mostra que nós podemos caminhar para a morte com muito mais tranquilidade. E daí nós vemos também a importância do esquecimento do passado. Nós não só esquecemos quem nós fomos, mas esquecemos, inclusive, como nós morremos. Porque a memória de outras mortes traumáticas, se estivesse plenamente liberta, aberta para nós, faria com que nós enfrentássemos com muita dificuldade essa existência. Então, Kardec nos apresenta essa ideia de que, como espíritas, compreendendo a realidade que nos aguarda, nós vamos paulatinamente nos educando para aguardar a morte e o morrer em tranquilidade. E Kardec vai dizer que quanto mais nós compreendemos a vida espiritual, menos nós tememos a morte, o que é evidente. Quanto mais nós compreendemos que nós já estamos interexistindo entre os dois mundos, não é que nós vamos existir depois, não, nós já estamos interagindo com os espíritos. Quanto mais nós compreendemos isso, menos nós tememos a morte. E aí as grandes almas, por exemplo, não têm medo algum. Nós vamos encontrar nos livros de história, por exemplo, a morte de Sócrates. Estava condenado a tomar um veneno, cicuta, e saberia que logo após a ingestão seria morte iminente. O que fazem os seus discípulos? Dão um jeito de subornar o carcereiro para abrir a prisão e dizem a Sócrates, sai daí. E ele disse, para quê?
né? Sairei daqui, estarei preso à vida, eu prefiro a morte. Então, era um espírito que estava tão liberto desses medos, dessas questões, sabia que estava sendo condenado injustamente, que era uma condenação absolutamente infundada, e ainda assim, ou talvez até por causa disso, não temeu a morte em momento algum. E honrosamente espera aquilo que foi a sua crucificação, que foi tomar aquele veneno. Jesus não teme a morte em momento algum. Nos comparar com Jesus é demais, né? Mas Jesus não teme, ao contrário, vai preparar-se. Despede-se dos discípulos, a chamada ceia de despedida ou jantar pascal. Sai do cenáculo para ir ao Monte das Oliveiras orar, preparando-se para o Calvário que viria na sequência. Mas nós vamos encontrar um espírito que para nós é muito superior à nossa condição, mas ainda não é um espírito crístico como Jesus, que é Gandhi. Não temeu a morte em momento algum, não obstante a sua vida estivesse em risco em todos os momentos, por dois lados que lhe pressionavam. Fosse o governo britânico, que em determinado momento da história entendeu que era muito mais importante manter aquele homem vivo e não articular a sua morte de modo algum, fosse pelos seus irmãos hindus e paquistaneses. E Gandhi vai perecer pela mão de um irmão paquistanês que não entendia o processo de não violência, de libertação que ele estava capitaneando. E Gandhi morre tranquilo, sereno, de morte violenta, porque ele foi vítima de uma facada. Se não me falha a memória aqui. Mas morre tranquilamente na multidão, atingido ali por um seu irmão. Mais do que um seu irmão compatriota, alguém que privava da sua convivência, mas que não compreendia as suas ideias. Chico Xavier morreu serenamente, esperou a morte durante muitos anos, né? Agora nós estamos, por exemplo, convivendo com a experiência do nosso amigo e irmão Raul Teixeira, que inclusive comentávamos agora à tarde no grupo de estudo. A experiência de Raul é para nós um testemunho. Talvez no futuro nós possamos dizer assim: eu fui contemporâneo de Raul Teixeira. Eu vi Raul Teixeira falar em Campina Grande, em João Pessoa, eu o vi pela internet, e nós possamos ter assim a grande alegria de dizer: eu vi Raul Teixeira depois do AVC. Porque um AVC em condições especialíssimas. Ele teve um AVC durante um voo de São Paulo para Nova York, para Miami, aliás, de São Paulo para Miami, mais ou menos quando o voo estava na altura da cidade de Belém. Considerado as muitas horas de voo, um voo recém-saído, talvez aí 3 horas entre São Paulo e Belém, e mais umas 6 entre Belém e Miami. Teve um AVC sozinho num avião. Quem foram as suas testemunhas? Segundo relatou Sandra Borba para nós, que ouviu isso da boca de Raul Teixeira. O espírito Camilo, que disse a ele: não ceda ao sono, porque se você adormecer, entrará em coma. Vamos conversar. E passou mentalmente a conversar com Raul Teixeira, sobre a obra, sobre os livros, falando. E ao lado de Raul Teixeira, a sua mãe desencarnada, orando para que o doutor Bezerra de Menezes interviesse e Raul não entrasse no coma, porque seria irreversível. E aí ele é descoberto, né, pelos passageiros e pelos comissários de voo, quando o voo chega a Miami, que um passageiro que estava 2 cadeiras depois ia sair, e não conseguiu sair porque falou com ele, e Raul tentando responder, acordado, tentando responder, e não respondia, e o passageiro falou a primeira vez, a segunda, na terceira, percebeu que não é normal alguém que está num voo há 9 horas sequer se levantar. Aliás, quando o avião para, tudo que todo mundo quer é descer, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Pode ser o voo daqui para João Pessoa. Quando aterriza, todo mundo se levanta, todos os sinais luminosos para que o cinto esteja afivelado ainda estão acesos e está todo mundo de pé, porque há um pânico natural, coletivo de viajar de avião. Então, o passageiro percebeu e aí esbarrou nele, e aí a manta que Raul estava usando desde o início da viagem caiu, e o passageiro percebeu que aquele outro não estava bem. Chamou os comissários
E aí foi quando o processo de atendimento começou a ser feito. Então, por volta de umas 6 a 7 horas depois. Tempo suficiente para esse AVC ter sido irreversível. Ou, por exemplo, ter deixado sequelas que não conseguissem ser recuperadas. E nós estamos vendo pela internet Raul Teixeira andando, falando, não faz palestras ainda, mas há um vídeo em que ele diz que está pronto para o dia que o Senhor quiser que ele, de fato, embarque. É, para a maioria de nós, inimaginável estar pronto. Há o vídeo em que ele diz, eu estou pronto, mas se aprove ao Senhor que eu aqui esteja, eu aqui estou. Então, é nesse sentido que nós, no futuro, podemos dizer, eu fui contemporâneo de Raul Teixeira, eu vi esse vídeo, eu sei dessa história, né, de detalhes, né, de amigos que o conhecem e que o acompanharam. Então, nós, os espíritas, à medida que vamos entendendo a continuidade da vida, a certeza que a vida futura nos imprime, nós temos essa convicção de que esse momento não é o momento do desespero, nem o momento do terror. É o momento que precisa da acolhida. Agora, claro, para acolher um momento como esse, nós precisamos nos preparar para ele muito antes. Então, como espíritas, nós estamos desafiados a superar o medo da morte, como diz Kardec em O Céu e o Inferno, encarando-a no seu verdadeiro ponto de vista, penetrando o pensamento no mundo espiritual desde muito cedo e nos educando para esse processo. E Joana de Ângeles vai dizer que nós temos vários fatores práticos que nos permitem a educação para a morte. Porque, por exemplo, nós morremos todos os dias, diz Joana de Ângeles. E para quem tem medo da morte, isso é uma péssima notícia. Nós morremos todos os dias quando adormecemos. Aí tem gente que dorme pouco com medo de que a morte o surpreenda. Mas pode dormir pouco ou muito, né? E é esse momento, né? Por isso que nós precisamos também, não só orar pelo dia que se encerra, entrou pela noite, para alguns pela madrugada, não só orar pelo sono, né, daquela noite, daquela madrugada, mas aproveitar essa experiência para irmos nos educando ao longo da vida. Porque pode ser que ocorra assim. Nós fomos dormir aqui, no corpo físico, e não acordamos nesse corpo físico. Com a minha avó materna foi assim. Ela adormeceu e não acordou neste mundo. E ela sempre pedia uma boa morte. Eu tenho essa lembrança da infância e da adolescência, em que ela dizia, se Deus tiver que me ajudar, que não me deixe dar trabalho a ninguém. E foi ouvida, né? Morreu, adormeceu e não acordou aqui. E nós precisamos nos preparar. E aí eu vou contar para vocês 2 histórias de como é que eu andei me preparando para morrer. Eu tentei levar esse pensamento de Joana de Ângeles ao extremo, como boa aluna, que eu sempre fui boa aluna, né? Nunca fui de sentar na primeira fila, mas na segunda, e era daquelas que prestava atenção aos detalhes. Então, eu sempre fui assim. E aí, com Joana, eu disse, eu não vou falhar, eu vou ser ainda melhor aluna do que eu fui. E, durante um tempo, eu comecei, de fato, orando, antes de dormir, pelo meu dia, né? Mas também pela minha morte. E, durante um tempo, eu fiz isso. Até que um dia eu sonhei e me vi fora do corpo. Imagina o medo que eu tive. Acordei rapidinho, né, agoniada. Ai, meu Deus, que medo. Pensei que tivesse morrido. Né, e vi o quanto eu só estava fazendo o exercício como o bom aluno que não aprende a lição. Que eu precisava interiorizar muitas outras coisas, muitos outros desprendimentos. E os anos se passaram e, recentemente, eu tive uma experiência muito interessante. Os meus evangelizandos sabem dessa experiência, porque eu já contei para eles. Certo dia, eu tinha aula de evangelização à tarde, e Suene ainda evangelizava conosco à tarde, e nós havíamos marcado de chegar mais cedo, aqui na Seja, já nesse prédio, por volta das 3 horas da tarde, porque nós tínhamos muitas coisas para preparar até as 4 da tarde. E eu lembro que, nesse domingo, depois do almoço, eu deitei para dormir um pouco, e acordei com o meu pai já arrumado para sair, porque ele tem reunião espírita no domingo, às 5 da tarde. Mas ele chega antes das 4 na reunião.
E eu lembro que eu estava dormindo e ele me chamou e disse, você não vai não? Foi essa a frase. Depois foi essa frase que me fez pensar. Ele disse assim, você não vai não? Aí eu olhei assim, disse, vou. E como já estava tudo pronto da evangelização, eu só tinha deitado para cochilar, levantei, peguei a bolsa, a pasta, e nós saímos. E me chamou a atenção que o prédio estava muito silencioso. Quando nós chegamos com o carro na garagem, o portão abriu-se sem que a gente apertasse o controle para o porteiro abrir o prédio. E eu comecei a admirar aquela calmaria, aquela quietude de domingo à tarde. Eu vim para a Seja, e quando nós fomos chegando aqui na frente, eu me dei conta que nós não tínhamos cruzado nenhum carro. Eu pensei assim, eita, que dia tranquilo, né? E aí o meu pai estava todo pronto, mangas compridas, estava todo arrumado. Uma calça que ele nunca usa, uma calça social, uma camisa de manga comprida, o cabelo todo penteado. Ele foi e me fez outra pergunta, disse, você fica sozinha? Aí eu disse, fico. Eu ficar na Seja sozinha, até aquele momento não era um problema. Aliás, não é um problema para mim ficar sozinha praticamente em lugar nenhum. Fico. Já desci com a chave na mão. Abri o portão, entrei, abri a outra porta. Aí comecei a pensar assim, por que ele disse, você já está pronta? Aí, essas horas, coisa que a gente sabe demais, atrapalha o pensamento. Aí eu disse, por que essa pergunta simbólica, emblemática? Você já está pronta? E por que ele perguntou se eu fico sozinha? Todo domingo ele me deixa aqui e eu fico só. Eu disse, que é isso? Aí eu me dei conta que Suênia não tinha chegado. E Suênia sempre chegava antes de mim. A atrasada sempre era eu. Aí eu pensei assim, vitoriosamente, um domingo antes de Suênia, eu vou mesmo esperar. Aí eu disse, na mesma hora eu disse, tem alguma coisa errada. Essas duas perguntas, e Suênia não ter chegado, tem alguma coisa errada. Quem está na Seja? Aí parecia aquela visão de filme, 360 graus. Eu vi que eu estava sozinha. Quando eu me dei conta disso, eu pensei assim, eu morri. E vim para a Seja. O mais engraçado não é isso. Eu morri e vim para a Seja. Porque meu pai me perguntava, você está pronta? Ele perguntou se eu estava pronta para morrer. E se ele perguntou depois, você fica sozinha? É porque ele morreu também e não veio ficar na Seja. Aí eu comecei a lembrar. Nós saímos para almoçar. Aí lembrei, né? Nós fomos todos almoçar em tal lugar, voltamos. Quando nós chegamos, né, somente eu fiquei organizando as coisas da evangelização. Será que nós morremos no caminho? Aí, essas coisas de saber demais, né? Será que o carro bateu? Aí eu, meu Deus, eu morri. E nessa hora eu estava convencida de que eu tinha morrido. E não me lembrava da minha morte. Aí eu disse, eu morri e vim para a Seja. E agora? Aí eu comecei a pensar, né? Tudo que eu lembrava de literatura espírita. Agora eu vou ter que esperar, porque se eu morri e eu vim para a Seja, alguém vem me pegar aqui. Ainda pensei, ainda bem que eu vim para um lugar bom. Aí eu fiquei, né? Sentei ali, eu digo, eu vou esperar. Isso, um silêncio, meus amigos, um silêncio, não passava um carro nessa avenida, um silêncio. Aí eu esperei um tempo, que eu não sei, um tempinho. Aí eu disse, mas e se eu não morri? Aí eu disse, não, mas eu acho que eu morri. Ninguém veio me buscar. Aí eu comecei a pensar, se ninguém veio me buscar é porque essa morte não foi boa. Aí eu comecei a ter medo. Aí eu digo, então ninguém veio me buscar, meu Deus, eu não tive direito a ninguém vir me buscar, eu estou sozinha. Aí comecei a entrar numa paranoia de medo. Aí olhei para o relógio, aí fui me dando conta dos fatores objetivos, né? Eu saí do pânico que eu criei e olhei para o relógio. 3h15. Haviam se passado 15 minutos. Eu digo, Suênia não chegou, das duas uma. Ou foi Suênia que morreu, ou fui eu que morri. Aí a bolsa estava em cima da cadeira. Aí eu me lembrei, nessa bolsa tem um celular. Se eu não morri, eu vou conseguir pegar o celular. Meus amigos, parecia cena de filme em câmera lenta. A mão foi assim. Aquela coisa devagar. Eu acho que eu estava com medo que a mão passasse direto na bolsa, né? Me deu até calor contar isso. Aí a mão foi bem devagarzinho na bolsa. Todos os detalhes do couro, da bolsa, da costura, tudo isso ficou na minha mente. Para alguém que não decora detalhes, olha, foi uma experiência excepcional na minha vida. Aí a mão não só tocou na bolsa, claro, como o celular estava dentro e eu liguei para a Suênia e ela atendeu.
Eu disse, cadê você? Ela disse, estou indo, foi porque eu me atrasei. Eu digo, sim, eu pensei que eu tivesse morrido. Ela, não estou entendendo não, estou chegando. Enfim, eu não morri, Suênia chegou. E essa experiência ficou. Porque essa experiência teve 2 momentos. O momento em que eu fiquei calma, foi o momento que eu pensei, eu morri, né? E meu pai morreu também, mas ele foi para outro lugar, melhor do que eu, e eu estou na seja, eu vou esperar alguém vir me buscar. Bem assim naquela situação, né? Eu sou o cara, alguém vai vir me buscar. Então, foi o momento da calma. Foi uma experiência que, avaliando depois, eu estava muito mais madura do que quando eu quis fazer o exercício da boa aluna anos atrás. E, na sequência, a própria experiência emocional difícil, porque a gente cria o medo, né? Eu comecei a inventar uma história de paranoia, então, né, ninguém vem me buscar. Então, o outro medo, outros aspectos da personalidade. Então, nós passamos por essas experiências que são muito instrutivas e esclarecedoras para todos nós. E quando nós voltamos, por exemplo, para a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, ele vai descrever o desencarne, se não me falha a memória, de 6 companheiros da atividade espírita. E desses 6, apenas Dimas é descrito como aquele que passa por um processo de morte em que ele tem uma assistência espiritual completa, porque Dimas não entra naquilo que seria o medo, o pavor, o pânico. Ao contrário, Dimas permite que os amigos espirituais operacionalizem aquilo que Filomeno chama de o processo de desencarnação, que começa antes da cessação da atividade orgânica e que se completa muitas horas depois. E no livro Voltei, do irmão Jacob, um livro que eu recomendo a todos, o próprio título fala dessa experiência, que é Voltei, é a experiência de um espírita que conviveu com Chico Xavier, morava no Rio de Janeiro, dirigiu a Federação Espírita Brasileira em várias das suas atividades, teve ainda uma vinculação física, já no final, teve notícias, não chegou a conviver, mas teve notícias de Bezerra de Menezes. Enfim, era conhecido como um grande espírita e teve, por exemplo, a possibilidade de se preparar para morrer, porque ele adoeceu, já estava idoso, desencarna octogenário, mas ele adoece, e quando ele adoece, ele narra no livro que ele tinha lucidez de que daquela doença, daquela enfermidade, ele não recuperaria as forças orgânicas. O livro é de 1948 e ele havia desencarnado 1 ano antes. Só por essa diferença de 1 ano, a gente já antevê a lucidez desse espírito. Então, ele tinha lucidez de que não recuperaria as forças orgânicas. O interessante é que ele vive o processo de desencarne, mas ele narra os seus temores. Narra com bom humor, inclusive. Há um momento no livro em que ele diz que percebia que era como se 2 corações batessem, um descompassado e um outro mais compassado. E ele não sabia qual dos 2 era exatamente ele, porque era exatamente o processo de ser desprendido do corpo físico. Então, o que batia descompensadamente era o do corpo físico, que estava ali nos seus últimos momentos, sem conseguir mais o ritmo da sístole e da diástole. E, do outro lado, o seu corpo espiritual ainda não é vinculado ao corpo físico, mas já recuperando uma normalidade do ponto de vista espiritual. E irmão Jacob vai dizer do momento em que ele sente, ele diz que não sabe por quanto tempo, uma opressão no peito, e que ele não conseguia falar, embora tivesse lucidez de que o processo estava se desfazendo. E ele precisa, nesse momento, que é quase o culminante do seu processo desencarnatório, voltar às suas origens religiosas, espirituais, profundas, que estavam sedimentadas na sua alma muito antes de ser espírita, porque ele era judeu. Na verdade, o irmão Jacob é um pseudônimo de Frederico Figner. Só pelo sobrenome a gente já descobre a sua origem judaica. Então, ele recita o Salmo 23, aquele que diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. E ele diz que quando consegue concatenar esta prece, porque antes ele havia tentado, mas não conseguia, quando ele consegue concatenar, ele se sente leve.
E é exatamente o momento em que o processo desencarnatório avança no sentido do desligamento mais efetivo do corpo físico do corpo espiritual do corpo físico. Então, é esse momento de desligamento. E aí ele percebe a filha desencarnada, por quem ele tinha grande afeto, percebe o seu mentor espiritual que vem recebê-lo e, na sequência, o seu grande amigo que vem buscá-lo, que é o sonho de consumo de todos nós, que é um processo de desencarnação, como a gente diz, customizado, sob encomenda para algumas pessoas. O grande amigo que vem buscá-los, adivinha quem é? O doutor Bezerra de Menezes. É o nosso sonho de consumo de desencarnação. É desencarnar e ver o doutor Bezerra de Menezes assim, tranquilo, numa boa, sereno, ambos serenos. Imaginemos a cena, né? Doutor Bezerra bem sereno, abraçando o irmão Jacob. Ele se diz assim, fragilizado, porque ele diz que é como se tivesse, de fato, saindo de uma grande enfermidade, a filha do lado e o mentor espiritual. Ou seja, uma festa para pouquíssimos convidados. Tem que ser realmente VIP para merecer uma festa dessa. No sentido de um espírito que completa a existência, não se asserenando na última hora, mas se tranquilizando ao longo da existência. E mesmo esse espírito que passa esse processo de existência, se tranquilizando, fazendo aquilo que Kardec diz, que é a sua reforma íntima, ou como na obra de Joana de Anjos, o seu autodescobrimento, um homem que era caridoso por excelência, vai narrar no livro Voltei a sua dificuldade de deixar o corpo, de ascender ao mundo espiritual. Precisou de umas tantas horas no Rio de Janeiro, em frente à praia, para se refazer das energias. Não tem a permissão, inicialmente, de ir ao seu velório, que foi na sua casa, e ele desejou ir. O interessante no livro é como ele narra, né? Ele se sentindo já mais fortalecido, diz, eu desejo ir à minha casa. E o doutor Bezerra disse, você não tem nível. Imaginemos, né? Ele não suportaria conviver, naquele instante, com a saudade dos entes queridos, os filhos, os amigos, que estavam ali, não necessariamente pranteando aquele féretro, mas que estavam organizando aquele velório. Ele só vai ao velório nas horas finais. Então, isso é um nível de desencarne assim, muito elevado. É um nível, talvez, assim, não de forma humorada, mas no sentido profundo da nossa expressão, é aquele que nós desejamos. Porque é alguém que completa a sua existência e tem condições de ir ao seu próprio velório no momento final. Uma outra obra espírita que narra um processo semelhante é o de Otília Gonçalves, pela mediunidade de Divaldo Franco. E Otília Gonçalves, que morava na Mansão do Caminho, ajudou a fundar aquela obra, grande amiga de Divaldo, espírita da primeira hora, vai narrar a sua dificuldade com o câncer de mama, a superação na sequência, e ela vai dizer que precisou ser despertada antes que o féretro saísse para o cemitério. Então, os amigos despertam, chamam, para que ela, ainda naquele torpor, não fosse levada em espírito até lá. Então, como espíritas, queridos amigos, não estou aqui para dizer-lhes, aliás, que venci o medo da morte. Mas, como espírita, todos nós estamos desafiados a um processo de autoeducação. Nossa, deste momento inevitável, e dos nossos parentes mais próximos, das almas mais queridas. É pedagógico pensar como nós reagiríamos diante do falecimento inesperado de um ente querido. Pensar, não precisa materializar o pânico. Pensar, para se educar, porque essa hora pode nos surpreender. E todos nós que aqui estamos, com certeza, que já sepultamos os nossos entes queridos, mais jovens ou mais idosos, aqueles cuja vida nós poderíamos dizer assim, nos surpreendeu, porque os levou antes, tenhamos a certeza de que estamos vencendo essa grande dor, que é a dor da separação. Porque no nosso nível de afeto, nós precisamos muito da presença física, ainda, o outro próximo. Por isso que a morte é tão dolorosa, porque ela vai de encontro a um nível
de afetividade que para nós é o da presença, do toque, do olho, de saber que o outro está próximo. Mas nós estamos sendo, inclusive, desafiados a pensar essa educação para a morte quando nós estamos diante das novas tecnologias. Nós falamos com alguém pelo Skype, por exemplo, que está nos Estados Unidos, no Japão, não sei onde, como se estivesse aqui. As teleconferências nos colocam alguém que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, como se estivesse aqui, desde que nós tenhamos uma boa conexão de internet. Para com o mundo espiritual, a metáfora é verdadeira. Nós continuaremos sentindo, alguns até vendo, ouvindo, se comunicando, desde que a nossa conexão espiritual seja de primeira qualidade. E nós consigamos o mérito de continuar periodicamente nos encontrando com eles, por sonho, por exemplo. E dia chegará em que nós estaremos reunidos de novo, porque é desse movimento da vida na Terra as idas e vindas. Ou como diz a música de Fernando Bran e Milton Nascimento, encontros e despedidas. Nós nos encontramos para determinadas tarefas conjuntas. E dia chegará em que nós nos despediremos dos amigos na tarefa coletiva. Quem de nós tiver a honrosa experiência de permanecer com lucidez e certa vitalidade por 106 anos na Terra, como o pai do nosso amigo Zé Lúcio, será, com certeza, um herói anônimo dessa existência. Mas se nós só vivermos 30, 40, 20 ou 70, mas tenhamos vivido essa quantidade de anos no sentido aprofundado da espiritualidade, também voltaremos ao mundo espiritual na condição de completistas, ou seja, aqueles, segundo André Luiz, que vieram para a Terra e completaram as suas existências, completaram as suas missões. Não interessam que sejam missões públicas, pessoas grandiosas, reconhecidas, não. As nossas missões individuais e anônimas, porque, ao completá-las, nós fazemos a diferença na humanidade. Então, fiquemos com a sugestão de, em casa, lermos do livro Céu e Inferno, capítulo 2, intitulado Temor da Morte. Muita paz a todos.